Pois é, queridos, fui, voltei, até agora estou pensando aí, a palavra não me veio ainda, vou ficar no débito com vocês. Mas vai ver que durante essa nossa revisão, o Senhor tenha misericórdia de mim, eu lembro da palavra, tá bom? Então vamos fazer essa nossa revisão? Bate bola, jogo rápido, pega um caderninho aí e já vai anotando os principais itens, né? A gente tem que ficar um pouquinho atento do que foi visto na aula. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha só, na nossa aula 29.2, nós vamos rever aí os principais tópicos sobre linguagem científica, parte 1. E aí nós vimos sobre os tipos de pesquisas científicas, né? Os tipos de pesquisa, ela vai retratar os procedimentos de coleta de dados, os tipos de pesquisa científica em relação ao local, os tipos de pesquisa em relação ao objetivo a ser alcançado e também alguns exemplos dessas linguagens científicas. Então nós vimos, né, nós caracterizamos algumas delas e colocamos aí para vocês sobre as pesquisas, o objetivo. Antes do objetivo tinha outra, não? Não. A exploratória, vimos aí descritiva e explicativa, principalmente o levantamento dos componentes, observação dos fatos, fenômenos e processos, e a explicativa, que implica um aprofundamento sobre esses fenômenos, fatos que foram observados. Já a pesquisa de campo, você tem que ir no local, e sempre que nesse você vai no local, fazer as observações e levantamento desses dados, tem coleta. E essas coletas sempre vão estar atreladas a um laboratório onde você vai conseguir analisar de forma bem mais profunda quais foram os fenômenos, causas que levaram a um determinado procedimento, alguma diferença no sistema de criação. Isso vai estabelecer padrões desejados, né? Você controla esse experimento. Também falamos sobre pesquisa bibliográfica, pesquisa como levantamento de dados também, o que já se tem sobre determinado assunto. Falando sobre esses levantamentos de dados, ela é definida como exploratória e descritiva, e tem as etapas de seleção das amostras, aplicação de questionários, tabulação e análise desses dados. Estudo de caso, estudo de caso é quando uma coisa pontual, tá? De uma situação real. Isso aí, claro que é o mesmo procedimento de pesquisa que é feito com pesquisa de seres humanos. Mas quando a gente está falando de criação, é quando você vê em uma determinada criação, um lote apresenta um determinado fenômeno específico. Ou dentro de uma baia de suíno, onde eu tenho 6, 7 animais, um apresenta uma sintomatologia diferente das outras. E aí sim é um estudo de caso controle. O que pode estar acontecendo com aquele animal e se aquilo pode ou não se propagar por todo o plantel. A gente classifica como exploratória. E fizemos também um resumo, né, sobre alguns exemplos de pesquisa de acordo com a escrita. Ela pode ser caracterizada como uma pesquisa experimental, uma pesquisa exploratória, uma pesquisa social. Isso, quando a gente fala social, a gente lembra muito de pesquisas realizadas com populações, né? Mas aí social, para nós, na criação, é fazer esse levantamento de qual é o comportamento animal para que ele se adeque, para que ele possa ser inserido em um determinado sistema de criação, intensivo, extensivo, semi-intensivo. Também pesquisas históricas, que são descritivas, há pesquisas teóricas e bibliográficas, exploratórias, para fazer o levantamento do que já existe, do que já foi feito. E temos essas etapas da pesquisa. Queridos, com isso a gente finaliza então aquele bate-bola, jogo rápido sobre o que foi falado nas aulas, né, na aula de linguagem científica. Vocês vão ficar agora aí com os exercícios, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções, tá bom? Tchau, tchau. Muito bem, voltamos.
Só lembrando agora vocês, tá? Nesse momento, abre o caderninho aí, vão ser questões fechadas, questões abertas, mas não se preocupe. Questões abertas, pessoal, não precisa estar idêntico, igualzinho que vai aparecer aqui na tela. Sempre temos só salientar determinadas palavras, padrões que tem que contemplar as perguntas, tá bom? E nas questões fechadas, professor, nas questões fechadas, vamos aí, ó, se for a alternativa A verdadeira, o gabarito, e você colocou a B, não se preocupa, qualquer coisa eu te volta lá no slide, explica direitinho por que aquela alternativa. Dá uma olhada lá na tela. Então aí, ó, tirando dúvidas e resolução de atividades em sala. Primeira questão. Temos aí uma questão fechada. Quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? A. Produzir hipóteses. B. Criar uma teoria. C. Fazer deduções. D. Observar. Ou E. Generalizar. Talvez eu consiga aqui. Então, quando procuramos respostas científicas, aqui, ó, para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, quer dizer, que ainda você não tem nenhum assunto, foi publicado, qual o primeiro passo que nós devemos tomar? Exemplo, pessoal, alguns fenômenos são coisas que não vêm de encontro se você está realizando as suas práticas, não é? Lá no aviário, lá na suíno, seja qual for o sistema de criação, e você viu algo diferente, primeira coisa, né? A gente tem que observar o fenômeno e relacionar esse fenômeno com os manejos realizados no dia anterior. Porque desta forma, dentro de um determinado setor da criação, a gente realiza manejos. E aí a gente tem que conseguir tirar qual foi o manejo que pode ter provocado aquele tipo de fenômeno que é observado. Então a gente tem que observar, relacionar com a atividade realizada anteriormente. Exemplo, né, que nós falamos lá, um mau processo de limpeza, se você não fez uma limpeza do coxo adequado, e aí ficou restos de ração, e aquela ração passou por um processo de fermentação, porque na nossa região é uma região quente e úmida. E o processo de fermentação pode favorecer o desenvolvimento de micro-organismos que causem uma diarreia no animal. Então, o processo de observar e relacionar o que você observou, esse fenômeno, com práticas, com manejo desenvolvido no dia anterior, pode te dar uma sinalização do que ocorreu. Então, dá uma olhada lá de novo na questão, pessoal. Tem a alternativa A, B, C, D e E. Se a gente olhar aí pela explicação, a única alternativa que é o respondente é a D. Vamos ver? Ficou? Ficou. Graças a Deus. Observar. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é observar. Mas, ó, lembra do que eu te falou? Esse processo de observar é observar e relacionar esse fenômeno que você observou com o manejo realizado nos dias anteriores. Perfeito? Perfeito, professor. Ok. Vamos para a questão 2. 2. Quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser verdadeiras ou não, para explicar um determinado fenômeno, estamos elaborando A, uma teoria, B, uma hipótese,
C, uma observação, D, uma lei, ou E, um modelo? Gente, deixa eu assinalar aqui, ó. Quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser ou não verdadeiras, para explicar determinado fenômeno, nós estamos fazendo o quê? Gente, ó, modelo, aqui, ó, modelo significa aquela síntese, está pronto, passou por um processo de investigação. Lei também. A lei já foi comprovada. Exemplo, lembra? Acho que do professor de biologia lá, professor Silvio e a professora Tabita, quando fala sobre lei mendeliana, a lei mendeliana passou por um padrão. Tem um padrão estabelecido. Aí quando você tem um padrão, é porque já foi testado. Dá uma olhada de novo lá na tela. Então, quando a gente está falando sobre quando fazemos afirmações prévias, sem saber se é verdade ou não, então a alternativa E já caiu por terra. Porque já passou por uma análise de experimento, de confirmação. A D também caiu por terra. Uma observação. O que é uma observação, professor? Observar, lá no item 1, lembra que nós falamos na questão 1? É de a gente observar um fenômeno, um fato e relacionar ele com o quê, professor? Com alguma prática anterior realizada para que você consiga explicar. A única alternativa que pode estar relacionada ou é a alternativa A ou é a alternativa B. Quando eu faço afirmações prévias, sem saber se é verdadeiro ou não, como é que é? Se não fosse da ciência, eu estaria julgando, né? Quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser verdadeiras ou não, é uma teoria ou é uma hipótese? Gente, teoria são todos os fenômenos que têm uma base e só vai perder se vir uma outra comprovação. Como assim, professor? A teoria da origem da vida. Então, tem a teoria da origem da vida? Tem várias teorias, né? Tem a científica, tem a, vamos dizer assim, eclesiástica, tem a teoria da biogênese, são várias teorias que se correlacionam para explicar como ocorreu a origem da vida. Por exemplo, a abiogênese, ela caiu por terra, deixou de ser uma teoria, porque é comprovada que não é possível pela abiogênese, mas por biogênese, sim. Então, teoria, ela é uma teoria até que não venha uma outra e comprove se ela pode ser sustentada ou não. Então, quando a gente faz afirmações prévias, sem ser verdade, que você precisa comprovar, são hipóteses. Aí vamos ver se é. Aplica aí, hipóteses. Então, o que são hipóteses, professor? É quando você não tem certeza se aquele fenômeno, aquela causa, aquele objeto que tu está verificando, aí tu faz afirmações. Por exemplo, ocorreu uma diarreia lá na terminação da suinocultura. Eu posso levantar hipóteses. Aqui, pode ser a hipótese da fermentação, não da fermentação, mas uma higienização incorreta do coxo. Não pode, é uma hipótese. Aí eu tenho que comprovar. Outra hipótese, professor, que não seja por meio da fermentação lá do negócio. Na hora que começaram, você estava dando só ração, né? Para o suíno. Aí você fez uma troca brusca de ração para lavagem. Pode dar uma diarreia. Então, eu ainda não sei qual foi que levou o objeto observado, o fenômeno. Se foi por uma troca brusca de ração. Quer ver pessoal, né? Vamos supor, professor, mas eu não moro no campo, eu moro aqui na cidade, eu
não tem essa vivência do campo. É muito simples. Quem tem cachorro em casa e cria com ração, se você está acostumado a dar uma ração para o seu cachorro, aí faltou aquela ração no mercado, deu outra ração, com certeza ele vai ter diarreia. Ou então o cocôzinho dele sai mais pastoso, mais líquido, não sai mais durinho e sequinho, porque ocorreu uma troca. Aí você faz hipótese. Será que foi a troca da ração? Mas já na nossa criação, no sistema de criação, será que é porque eu não limpei o coxo e ocorreu um processo de fermentação? Aí é diferente. Nós levantamos hipóteses. Coisas são afirmações prévias, sem que eu saiba qual é a verdade e qual é, se é verdadeiro ou falso, aquele tipo de levantamento prévio. Quando eu faço isso, eu estou fazendo hipóteses. Que aí a gente bota esses levantamentos prévios, essas hipóteses, em testes. Aí tem vários tipos de testes que a gente pode fazer, se é experimental, descritivo, ok? Lá na tela. Questão 3. Os passos principais de um método científico incluem a observação, formulação de hipóteses, parte experimental e conclusão. Perfeito. Vamos ver se eu consigo... Isso aqui é perfeito. Os passos principais de um método científico incluem a observação, formulação de hipóteses, parte experimental e depois conclusões. Então nós temos aí, eita, vamos ver, caneta. Não. Nós temos aí temos 1, 2, 3, 4 itens. No entanto, outras partes podem ser incorporadas ao desenvolvimento de uma pesquisa, como controles, variáveis e dados. É verdade. Controle. Controles, variáveis e dados. Por mais que a utilização de controles possa estar relacionada a todos os passos da pesquisa, o valor de um controle serve para avaliar diretamente o quê? Gente, o valor de um controle, aqui, queridos. O que é o controle? É o que eu já conheço. É uma amostra que sinaliza, vamos supor, eu peguei uma amostra e eu tenho que saber o que é aquela amostra, se aquele solo, se aquela parte do solo está faltando nutrientes ou não tem nutrientes. Está faltando nutrientes ou não tem nutrientes, essa foi boa, Jefferson. Se aquele solo já tem os nutrientes necessários para aquela cultivar de café, ou se aquele solo precisa ser incorporado nele alguns nutrientes. Se o solo é ácido, se o solo é básico. Então eu tenho que ter um controle, um solo que ele é ácido, eu tenho que ter um solo que é básico, eu tenho que ter um solo que tem matéria orgânica, nutrientes necessários para cultivo de café, e um solo que não tem os nutrientes necessários para o cultivo de café. Aí quando eu vou na propriedade, eu coleto essa amostra e comparo. Eu comparo o que eu coletei, a amostra, com o meu controle para definir que tipo de solo é esse. Se ele é o solo argiloso, arenoso, argiloso. Então eu tenho uma amostra do que eu preciso avaliar. Olha lá na tela. Entre todas as questões, quer dizer, entre todas as alternativas, na tela, entre todas as alternativas, somente a alternativa A contempla, que é a parte experimental. Tá bom? Questão 4. Dentro da questão 4, a pesquisa científica é realizada em um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir a resposta
para as questões mediante a aplicação de um método científico. As afirmativas a seguir estão relacionadas com esse estudo. Assinale e assinale. Na verdade, assinale é incorreta, né? Misericórdia. Assinale é incorreta. Dentro das alternativas que nós temos aí, a única afirmativa incorreta é a alternativa D. Alternativa D. Só tem A, B, C, D. Eu ia falar E. Nenhuma das pesquisas podem gerar subsídios para o surgimento de novas teorias. Aqui, meus queridos, com isso a gente finaliza a aula de hoje, mas eu aguardo por vocês aqui para a gente desenvolver um outro assunto dentro de linguagens científicas, ok? Tchau!